acho que a maioria aqui já me conhece, e tal. Eu era um pré-tribulacionista e depois de dois debates que eu participei, um com o pastor Ferreira e outro com o pastor Lindel, eu refleti algumas coisas. Paulinho tá aí. E fiz uma mudança aí de posição em relação a essa questão tribulacionista, tá ok? Eu queria só ler o texto aqui, que um dos textos, né, que é muito debatido e, sinceramente, aonde eu vejo as maiores distorções. Vou ler aqui no computador que está aqui acima de mim, tá? O texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tá ok? Paulinho aqui, faz a leitura do texto. O meu amor tá aí, Cláudio Fiore, um beijo para você. No texto diz assim, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Evidentemente, a partir do verso 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, o tópico do texto aqui, dessa perícope que eu vou ler, está tratando da vinda, né? Então, a reunião com Ele seria esse encontro, né, nos ares. Verso 2, que não vos malvais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim. Está em negrito, está em itálico aqui. O não será assim. Pelo menos na minha Bíblia está marcado assim. Espero que você esteja acompanhando aí. Não será assim o quê? Se o texto, o início da perícope, está trabalhando a vinda, e aqui no final do verso 1, nossa reunião com ele, então o que não será assim? Ele está tratando da reunião com ele. Sem que antes, então nós temos aqui uma marca, ok? Venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4. O qual está se referindo ao homem do pecado, filho da perdição, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, relacionado evidentemente a Deus. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos diziam quando ainda estava convosco? E vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Jailson Gomes, alcançando vidas para Cristo. Um abraço, meu irmão. Verso de número 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Verso 11. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E aí no verso 13 aqui, ele continua, não devemos sempre dar graças a Deus por vós, etc. Começando aqui então a exposição dessa perícope, lembrando que perícope é aquele recorte que tem começo e fim. Então a perícope que nós vamos trabalhar
começa no capítulo 2, verso 1, e vai até o versículo de número 12. E, abrindo um parênteses aqui, um amigo meu agora, recentemente, ele postou uma estatística muito triste, informando que aproximadamente 94% das pessoas do povo brasileiro, eles não sabem interpretar. E a grande preocupação nossa aqui, não somente hoje, mas em todos os vídeos, vai ser trazer regras de hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica, ela é a ciência responsável por reger a interpretação de qualquer coisa. E é por isso que nós trabalhamos a hermenêutica bíblica. E vejam vocês, que nessa questão pré versus pós, eu não vou estar aqui levantando uma bandeira simplesmente por levantar. Eu vou estar trazendo ferramentas que regem a interpretação e a partir dessa ferramenta nós vamos embasar o nosso pressuposto. Então perceba o seguinte, o primeiro grande erro e equívoco de qualquer pessoa é começar a ler um tema, um assunto, por exemplo, do meio dele. Então, por exemplo, a pessoa sem se preocupar aonde começa o assunto e aonde termina, ela parte direto para, por exemplo, deixa eu ver aqui, o verso de número 6, por exemplo. E agora vós sabeis o que o detém. Aí a pessoa já parte de um princípio que esse que o detém é o Espírito Santo, e quando começamos errado, a probabilidade de tudo que vier depois continuar errado, ela tem um percentual de quase 100%. Então, para que você entenda ou comece a ter uma clarividência melhor do texto, eu tenho que partir do primeiro versículo, eu tenho que partir do começo. Parece algo redundante, parece algo que falamos muitas vezes, mas a maioria das pessoas não fazem isso. Elas não se preocupam em primeiro saber o seguinte, aonde começa e até onde vai. Então, esse aonde começa e até onde vai é chamado na teologia de perícope. Então, nós vamos começar pelo início da perícope, porque a hermenêutica manda fazer assim. E olha o que diz. E olha, irmãos, rogamo-vos pela vinda. Se eu for olhar o texto grego, ele está tratando da parousia, do Kyrio, ou seja, a vinda do Senhor, ok? E quando eu olho essa questão, eu tenho que entender o seguinte, que logo no começo, Paulo está preocupado no seu segundo texto, segundo livro de Tessalonicenses, ele vai trabalhar a vinda, ok? E dentro dessa leitura e de qualquer outra leitura bíblica, nós temos que estar preocupados com as marcas que o texto nos revela. E eu vou apontá-las aqui para vocês. Então, no verso 1, é a vinda, é a parousia do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela a nossa é uma referência à igreja, que é a nossa reunião com ele. Perceba que o texto não informa aonde será a reunião. Ele está dizendo que teremos um encontro. E aí, evidente, eu tenho que ler outros textos para entender aonde se dará o encontro. E o interessante é que o encontro não se dará no céu, ok? Que não vos vais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. E aqui está o primeiro engano de muitos que leem partir primeiro de uma crença e querer encontrar no texto aquilo que ele acredita. É interessante que, quando eu leio o texto bíblico, tem que ser o inverso. O texto tem que me falar e eu tenho que ouvir.
Perceba, ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes, curiosamente no texto grego, quando eu leio o verso 3 aqui, ele vai dizendo aqui, ó, apostasia proton, ou seja, primeiro apostasia. Então, por que há um equívoco imenso na interpretação pré-tribulacionista em cima desse texto aqui? Primeiro, que não se começa do começo. Segundo, distorce o significado da palavra apostasia. Mas no próprio texto, no verso 3, eu tenho uma marca aqui, olha. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha só, porque não será assim sem que antes do quê? Antes do que vem o quê? Antes da vinda, porque o texto, na sua perícope, no início dela, está tratando da vinda. Então, não será assim sem que antes venha. Eu já tenho uma marca aqui de tempo e de espaço para o acontecimento de, primeiro, um evento e, em segundo lugar, um outro evento. Então, a vinda de Cristo e a nossa reunião com Cristo não acontece sem que antes haja uma apostasia. Observem, participando já de muitos grupos e conhecendo, evidentemente, a crença pré-tribulacionista, eu estou aqui com um dicionário. Deixa eu pegar aqui é o léxico analítico do Novo Testamento grego, de William de Monse, Vida Nova. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Aonde na página 124, eu tenho a palavra apostasia, ok? E eu vou trazer alguns significados da palavra apostasia. Primeiro, apostasia é abandono. Apostasia é rebelião. Apostasia é se apostatar. Ok? Isso é o léxico dizendo, não é o evangelista Vilaça. Apostasion, deserção, defecção como de um liberto em relação ao seu senhor. No Novo Testamento, o ato de rejeitar a esposa é apostasia, é repúdio, é divórcio. Em Mateus 19:7, por exemplo, a palavra é apostasia. Marcos 10:4, documento de repúdio, carta de divórcio em Mateus 5:31. Então, eu queria que, primeiramente, todos nós fôssemos para o texto de forma não preconcebida. Tirássemos os nossos óculos e deixássemos que o texto falasse. Então, o que eu estou afirmando? Que a palavra apostasia, que está no texto de 2 Tessalonicenses 2:3, ele não tem nada a ver com rápido, como alguns pré-tribulacionistas, de forma maldosa, eles colocam. E percebam, eu não estou defendendo A ou B, eu estou defendendo o texto. E no texto, apostasia é abandono. E muitos, sem a informação, eles usam o texto de Atos capítulo 21, versículo 21. E percebam, os irmãos, eu queria que alguém abrisse e lesse, a palavra ali é apostasia. E eles querem defender a apostasia como arrebatamento. E eu já vi muito isso nos grupos de debate. Ou seja, querendo colocar significados ou dar novos significados à palavra que já tem os seus próprios significados. Então, outro erro interpretativo, além do primeiro que eu citei, que é o texto isolado, é não analisar o contexto, porque quem lê em texto isolado não considera o contexto. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a palavra fogo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Porém, quem dá o significado do fogo é o contexto de cada texto
aonde a palavra fogo se encontra. Então, por exemplo, o fogo de Malaquias 3, ele é diferente do fogo que Jesus falou que nunca se apaga, que é diferente daquele fogo de Mateus capítulo 3, verso 11. Então, cada contexto, ele define o significado final da palavra dentro daquele contexto. Logicamente, eu concluo que não é porque nós temos a palavra fogo e encontramos o primeiro significado dela como fogo literal, que em todo o âmbito bíblico, todas as vezes que encontrarmos a palavra fogo, que vai ser fogo literal. Porque quem determina o significado de determinada palavra é o contexto. Então, aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses 2, a palavra apostasia, ela está, com certeza absoluta, informando que Paulo está trabalhando em cima de um abandono, rebelião em relação à fé. Palavra essa que nós vamos encontrar também, deixa eu só confirmar aqui, é no texto de 1 Timóteo capítulo 4, porque a teologia é paulina. E olha o que ele vai dizer no verso 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha a palavra, apostatarão alguns da onde? Da fé. Então, o segundo erro do pré-tribulacionismo, ou de que fosse do pós, é afirmar que a apostasia ela serve como significado de arrebatamento. Nem aqui, nem em léxico nenhum. Por que, evangelista Vilaça? Porque a palavra para arrebatamento, ela está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 17. Eu vou ler a partir do 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Veja. Então, não só afirmar que apostasia é arrebatamento, pior ainda é afirmar um arrebatamento secreto. Por quê? Porque o texto está informando no verso 16 que quando Jesus descer, ele vai descer com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitam primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. A palavra para arrebatado é harpazo e não apostasia. Vou repetir. A palavra para arrebatamento não é apostasia, é harpazo. E aí eu pergunto, e o que eu tenho visto muito, muitas vezes as pessoas defendem uma coisa, ele quer sustentar o insustentável. E ele, apesar de descobrir o equívoco, parece que fizeram uma lavagem cerebral que a pessoa não tem nem humildade para reconhecer que está equivocado em sua crença. Ele prefere, ou ela, continuar acreditando na sua crença, seja qual for, e ousa até dizer que o texto bíblico está equivocado. Então, se alguém, eu desafio alguém, e em qualquer léxico, pegar a palavra apostasia dentro do seu contexto e tentar imprimir ali o significado de arrebatamento. Porque para arrebatamento, Paulo usou um outro termo. Qual termo, Vilaça? Harpazo. Arrebatamento é a retirada de um local para o outro. Apostasia, usada no sentido do divórcio, é simplesmente o abandono. Então, apostasia é o abandono do marido. Apostasia, ele é o divórcio, que é o abandono de ambos os cônjuges. Apostasia é a rebelião. Apostasia é a deserção.
mas nunca ela terá o significado de retirada, porque retirada, na teologia paulina, nós temos a palavra harpazo. Daqui eu não consigo ver os comentários, ok? Se alguém tiver algum comentário, vê se consiga digitar ou fale com o Lindel, que estamos aqui para ajudar a trazer esclarecimento dentro do texto de 2 Tessalonicenses, que aí eu irei continuar já já. Lindel, tem algum questionamento e alguma pergunta? Que daqui eu não estou vendo o texto, as digitações. Nobre, inclusive a Bíblia, que é muito boa, por sinal, traduz o termo apostasia no texto supracitado por tirada da igreja. Pois é, eu não considero de boa tradução, porque, como já expliquei, a palavra para retirada poderia usar rapto, poderia usar harpazo, mas nunca apostasia, ok? Esse abandono, essa deserção, a pessoa abandona, por exemplo, um soldado desertor, ele vai abandonar o seu quartel, porém ele vai continuar na terra, ele não vai sair para outro local. E a ideia de arrebatamento, ela tem um sentido completamente distinto, né, em relação à palavra apostasia, que seria, no caso, a rebelião, a apostatar como rebelião da fé, e não no sentido de retirada de um local para o outro. Então, se essa foi a proposição, eu não tenho essa Bíblia como uma boa tradução dentro desse texto aqui que está sendo tratado do verso 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que é onde eu estou. Alguém tem algum questionamento? Alguém tem alguma pergunta a fazer até agora? Acabei de clicar aqui, estou vendo, mas até agora não comentaram nada. E uma pergunta, Lindel. Que Bíblia, a Bíblia LTT, que Bíblia é essa? Essa eu não conheço. O pessoal está me escutando ou está todo mundo vendo televisão e só deixou conectado aqui na live? É o que está me parecendo. Bíblia literal do texto tradicional. Então o tradutor começou mal, né? Eu acho que ele quis impor ali a sua crença, né? Sacrificando o termo. Tem ela de 2015 e 2016. Se tiver em PDF, me manda aí. Depois. Deixa eu ver aqui, mais ninguém? Tá todo mundo quieto ou estão vendo o jogo aí? Tá conectado só para dizer que tá? Deixa eu ver aqui. Então, uma outra observação em relação a isso é o seguinte: já vi, inclusive, pessoas pegando alguns livros, né? E colocando autores que ninguém conhece, e nessas obras, esses autores informam que a palavra apostasia ela pode significar uma retirada, ou seja,
para defender a sua ideia. Mas vejam você, o próprio Paulo está dizendo, e nós temos uma marca temporal importante. Então, pela ideia paulina, a vinda de Cristo está limitada primeiro a alguns sinais. E, curiosamente, em outros textos, como Mateus 24, nós temos esses sinais. Claro que não será uma referência em que eu serei responsável por trazer algum tipo de exposição. O meu objetivo hoje é Tessalonicenses, ok? 2 Tessalonicenses. Então, mesmo aqui no texto, é claro que haverá sinais para que depois desses sinais, Cristo ele possa se apresentar. E é nessa vinda que haverá o arrebatamento. Então, aqui mesmo nesse texto, está defendendo uma vinda e não duas. Ou a vinda secreta é tão secreta que não está nem no texto, ok? Então aqui está falando de uma vinda, Atos falou de uma vinda, Mateus 24 falou de uma vinda. Eu não sei onde existe duas vindas, ok? Porque a vinda implica necessariamente em alguns eventos simultâneos, como o que Paulo falou em 1 Coríntios 15. Os mortos ressuscitam, os vivos terão os corpos transformados e acontecerá a reunião nos ares. 3 eventos que acontecem na vinda de Cristo, ok? Eu não estou vendo mais... Estou vendo um... Deixa eu apertar aqui. Estou vendo um símbolo aqui de você, Lindel. Tipo um play. Eu clico nesse play aqui ou posso prosseguir? Então, só para fixar para vocês, você que é leitor da Bíblia, né? Normalmente nas escolas dominicais, eu não sei se é devido a pouco papel ou, enfim, sempre quando citarem um versículo, procure saber aonde começa. Eu quero dar só um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, Mateus capítulo 3. Só para exemplificar o que a hermenêutica manda fazer para que eu tenha entendimento de qualquer versículo bíblico. Mateus capítulo 3, normalmente se diz, no verso 11, deixa eu pegar aqui, diz assim: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observe, se eu for direto ao versículo 11, sem considerar aonde começa e aonde termina esse assunto, com certeza a Bíblia, ou melhor, a minha interpretação, ela estaria enfadada ao fracasso. Deixa eu ver o que escreveram aqui. Meu faria sentido. Paulo estaria dizendo assim: nosso encontro não será antes